Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa, tá? Que vai falar, é a aula 15, que vai falar sobre verbos transitivos e intransitivos. E aqui no livro de vocês, na página 109, ele vai falar um pouquinho sobre o que são verbos transitivos e verbos intransitivos. Então, diz assim, né? Os verbos precisarem de uma palavra, expressão ou outra ação para completar seu sentido. Esses verbos são considerados transitivos. Verbos intransitivos são os verbos que não precisam de palavra, expressão ou outra oração para complementar seu sentido. Então, vamos ver o que significa verbos transitivos e verbos intransitivos. Então, aqui nós temos os verbos transitivos, tá? Então, o que são verbos intransitivos? Olhem só. Os verbos intransitivos, certo? São os verbos que eles não precisam de complemento. Eles precisam de quê? Eles precisam do sujeito e da ação verbal, mas necessariamente eles não precisam de uma palavra após o verbo para completar o sentido, certo? Aí diz assim, mas se vier uma palavra após o verbo, ela vai ter uma outra classificação. Por quê? Porque esses verbos intransitivos, eles por si só, eles já completam o sentido. Então, para que a gente entenda, eles funcionam assim, tá? Eu tenho aqui uma frase. O carro passou rápido. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos encontrar o sujeito. Quem, né? Quem fez a ação? Então, o carro. Então, aqui eu tenho o sujeito. O sujeito foi o carro. O carro fez o quê, né? O que foi que ele fez? Ele passou rápido. Então, aqui, daqui para cá, eu vou ter o quê? Eu vou ter o predicado. Então, nós estamos analisando exatamente esse predicado, tá? Eu vou ter o predicado. Então, quem é o verbo, né? Quem é o verbo dessa frase? Quem é o verbo dessa oração? O verbo é passou. Passou é o verbo. Agora, se eu digo assim, o carro passou. O verbo passar, ele não precisa de complemento. Por quê? Porque quando eu falo que algo passou, por si só, ele já fez a ação. Mas aí eu tenho aqui, o carro passou rápido. Esse rápido aqui, ele vai ser o quê? Ele vai estar só apenas indicando o modo como o carro passou. Qual foi a maneira como o carro passou? Ele passou rápido. Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter verbo intransitivo. Por que ele vai ser verbo intransitivo? Mais uma vez eu repito, ele vai ser verbo intransitivo. Por quê? Porque a ação do verbo em si já indica o que aconteceu na frase, na oração. Não precisa de complemento. Vamos ver aqui a segunda oração. Diz assim, né? Ó, a flor nasceu linda. Vamos fazer o seguinte... Que tal nós lermos a frase tirando a palavra linda? Então, vamos tirar a palavrinha linda? Vamos dizer só assim, a flor nasceu. Se eu disser, a flor nasceu, o sentido do verbo nascer está completo? Precisa de complemento? Não precisa de complemento. Mas, então, vamos fazer todo o processo. Primeira coisa, quem fez a ação, aliás, de quem eu estou falando? Eu estou falando da flor. Então, a flor vai ser o meu sujeito. Tá? Então, se a flor vai ser o meu sujeito, então, vamos lá. Quem fez a ação foi a flor. E de quem? E o que ela fez? Ela nasceu. Então, nasceu vai ser o verbo. Nasceu vai ser o verbo. Aí, eu quero saber o quê? Observe que quando eu leio a frase só sem a palavra linda, ou a flor nasceu, a frase tem sentido completo, ela não precisa de complemento. Mas, se eu quiser colocar a palavra linda, linda aqui vai ser o quê? Vai ser um adjetivo, ela está caracterizando a flor. Então, nesse caso, o verbo nascer, ele não precisa de complemento, ou seja, o verbo nascer, ele possui sentido completo. Então, eu vou chamar ele de verbo
intransitivo, certo? Então, quando vocês veem a primeira letra maiúscula do I, é intransitivo, certo? Eu vou escrever aqui para que vocês observem a escrita, intransitivo. Vamos ver a terceira frase. Na terceira frase eu tenho, o garoto saiu. Observem que agora eu já parei exatamente aonde? Aqui, no verbo sair. Então, quem saiu? O garoto. Então, o garoto vai ser o sujeito. Certo? O garoto saiu. Precisa eu dizer, esse verbo sair, ele vai precisar de complemento? Não. Por quê? Porque quando eu falo que o garoto saiu, a ação do verbo sair já está indicando o sentido completo. Então, ele vai ser verbo intransitivo, ok? Agora, nós vamos ver os verbos transitivos. O que são os verbos transitivos? Então, observe que nós temos aqui, ó, os verbos transitivos. Então, os verbos transitivos são aqueles, ó, essa palavra transitivo vem da palavra transitare, né, do nosso querido grego transitare, que significa trânsito. Então, o que é trânsito? É algo que é uma ação de um verbo que se movimenta, tá? Que ele se movimenta. Então, quando eu falo, por exemplo, o menino comprou um brinquedo, certo? Se eu estou dizendo, o menino comprou um brinquedo, quem comprou o brinquedo? Então, eu já sei que quem comprou o brinquedo foi o menino. Então, aqui vai ser o meu sujeito. Quem é o verbo? O verbo vai ser comprou. Então, comprou vai ser o verbo. Observem que se eu parar a frase aqui no verbo, você diz assim, o menino comprou. É o suficiente eu falar isso? Esse verbo vai precisar de complemento? Vai precisar de complemento, sim, porque se eu disser o menino comprou, eu vou querer saber, o menino comprou o quê? Tá? Então, esse verbo, ele vai precisar de um complemento, tá? Para que ele tenha sentido, certo? Então, quando esse verbo precisar de um complemento, para que ele tenha sentido, para que a frase esteja completa, eu vou chamar isso de verbo transitivo. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Aqui eu tenho, ó, a flor precisa de água. Então, só um instante, gente. Então, um brinquedo aqui é o complemento, tá? Complemento de quem? O complemento do verbo. Então, eu falo aqui, ó, a 2. A flor precisa de água. Quem é o sujeito? A flor. A flor é o sujeito. Tá? Observe o que eu estou perguntando. A flor precisa. Então, precisa é o verbo. Então, vamos verificar o seguinte. Se eu tenho aqui precisa verbo, então eu vou fazer o seguinte. Eu posso parar a minha oração aqui no verbo precisar? Vamos lá. Quem responde? Claro que não. Se eu digo, a flor precisa, eu vou logo ficar na minha cabecinha. Ela precisa de quê? Então, significa dizer que esse verbo ele vai precisar de um complemento. Se esse verbo precisa de um complemento, então eu vou chamar esse verbo aqui de verbo transitivo. Vocês observam que ele é diferente do outro porque ele está em trânsito, né? Ou seja, ele por si só não possui sentido completo. Vejamos o terceiro exemplo. No bairro faltou energia elétrica, tá? No bairro faltou energia elétrica. Vamos ver. Quem é o sujeito? No bairro, né? Sujeito. Faltou. Faltou vai ser quem? Vai ser o verbo. Vamos lá responder? Eu posso parar a frase aqui no verbo faltou? Vamos ler. No bairro faltou. O verbo faltou possui sentido completo? Não. Ele vai precisar de complemento. Então, se ele precisa de complemento, eu vou chamá-lo de verbo transitivo, tá? E e se ele é um verbo transitivo, qual é a parte que está completando o verbo para que a frase tenha sentido?
É a expressão energia elétrica. Então, energia elétrica vai ser o complemento do verbo faltou para que ele tenha sentido diferente do verbo intransitivo, tá? E aqui, gente, eu coloquei essa frase para a gente fazer um teste. Vamos ver. As crianças brincavam no jardim. O que vocês acham? Vocês acham que aqui nós vamos ter um verbo transitivo ou um verbo intransitivo? Quem arrisca? Quem acerta? Vamos lá. As crianças brincavam. Pronto, eu tenho as crianças brincavam. As crianças vai ser o meu sujeito, brincavam vai ser o verbo. Esse verbo brincavam, quando eu falo as crianças brincavam, ele possui sentido completo? Possui. Eu digo as crianças brincavam. Ah, professora, mas não tem aqui. As crianças brincavam no jardim. Certo, no jardim está indicando o quê? Está indicando o lugar onde elas brincavam. Então, se está indicando lugar, ou seja, é uma informação a mais na frase. Por quê? Porque nesse caso, o verbo brincavam aqui, ele vai ser chamado de verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Agora, fiquem atentos que em determinadas frases, esse verbo ele pode ser verbo transitivo, tá? Mas nessa frase, esse verbo aqui, ele vai ser verbo intransitivo. Então, para que a gente encerre essa parte, nós vamos ter aqui um pequeno resumo, certo? Então, o que nós vemos aqui, ó? Nós temos aqui o que nós chamamos de predicação dos verbos. Tá aqui, ó, predicação dos verbos. O que é a predicação dos verbos? É exatamente a análise do predicado. Então, nós estamos analisando o predicado, certo? Então, quando nós analisamos o predicado, nós temos o que nós chamamos verbos de ligação e os verbos significativos. Nesse caso, nós estamos trabalhando com quem? Com os verbos significativos. Quem são os verbos significativos? São os verbos que indicam ação. Vocês não podem esquecer disso, tá? São os verbos que indicam ação. E nós estamos analisando o predicado. E aonde é que ficam os verbos? No predicado. Então, dentro da predicação do verbo, nós vamos ter os verbos intransitivos e os verbos transitivos, que foi esses que nós acabamos de ver. Quando nós falamos dos verbos transitivos, são verbos que nós precisamos de complemento. E esse complemento do verbo transitivo, eles são chamados de diretos e indiretos, tá? Na próxima aula, nós vamos ver sobre o que é objeto direto e o que é objeto indireto. Hoje, vocês vão ficar somente com essa primeira parte. Verbos intransitivos e verbos transitivos. Verbos intransitivos são aqueles que no próprio verbo já possuem sentido completo. E verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento para que ele tenha sentido, para que a frase tenha significado, faça sentido, tá? Até a próxima aula, espero que vocês entendam. E qualquer dúvida é só nos procurar. Tchau, um abraço.